ataque. Que Hiroshima e Nagasaki ela foi escolhida. Hiroshima e Nagasaki elas foram escolhidas depois de muita conversa, porque o primeiro ponto era Kyoto, né? Mas por que o Japão? Por que não Itália, Alemanha? Bom, a guerra terminou na Europa, Aham. mas a guerra continuava no Pacífico. Tá. O que acontece? Os Estados Unidos foram invadidos, foram a única invasão na Segunda Guerra Mundial no território americano, no Havaí, em Pearl Harbor. Os Estados Unidos foram invadidos pelos japoneses, que lançaram uma ofensiva aérea em Pearl Harbor, detonando parte da frota americana no Pacífico. Uhum. A partir dali, a guerra se estendeu pelo Pacífico, porque o Japão queria áreas de domínio do Império Japonês, como toda a Manchúria, toda a Coreia e toda a costa até a Austrália. Eles queriam toda a parte Tudo do Pacífico tudo até pra a Austrália. eles. Queriam tudo Que pra terminaram com uma ilha então, desse naquelas tamanho. ilhotinhas deles Aham. ali, Manila nas Filipinas, Guam e assim por diante, eles dominaram tudo aquilo. Foram pegando tudo. E os esforços de guerra americanos, que os americanos eles estavam em duas frentes de batalha. Uma na Europa e a outra frente de batalha no Japão. Os japoneses não iriam parar. E a Rússia e a União Soviética precisavam de fôlego para, se porventura o Japão subisse em direção à União Soviética, para Então fazer uma eles contraofensiva. escolheram o Japão, Então, o Japão, a guerra não a parou. dedo praticamente. Isso, acabou a guerra na Europa. Uhum. Acaba a guerra em maio de 45. E aí, galera, o que a gente vai fazer agora com a bomba atômica? Eles lançam em Beleza, então. agosto, né? Sim, eles lançam em agosto. Nós vamos Uhum. jogar ela no Japão. Vamos jogar no Japão? Como? Por quê? Porque sim, vai ser no Japão. O presidente Roosevelt havia morrido no final do ano. Uhum. E quem assumiu foi o Truman. Então o Truman nem sabia direito o projeto Manhattan, foi tudo confidencializado a ele e tal, e tudo mais. Ele disse, não, beleza, nós precisamos parar o Japão. Porque o Japão não ia parar. O japonês, ele não iria parar. A prova disso... O oriental é muito... Sim, eles têm a doutrina deles com o imperador, aquilo ali não era só uma luta. Aquilo ali era uma perpetuação do Japão. Uhum. Então ele não iria parar. O que eles fizeram? Foram lá e propuseram para eles, olha, nós podemos destruir boa parte do Japão. Lembra o que foi a noite lá da Operação Tocha? Acho que era Operação Tocha, desculpa, eu estou enganado, depois alguém corrige aqui. Acho que não era Operação Tocha. Então... não, acho que não era Operação Tocha, eu tô confundindo. Enfim. Mas teve uma noite que eles bombardearam Tóquio com napalm. Que é o quê? Napalm é uma geleia feita de gasolina. Pegou fogo. Foram milhares de bombardeiros bombardearam Tóquio. Por quê? Bombas com explosão TNT não detonava, porque a ocupação do espaço geográfico de Tóquio era diferente de outras cidades convencionais. Não era dotado de prédios altos ou conglomerados, era tudo muito espalhado. Então, e era muita coisa de madeira, bambu e tudo mais. Então eles tinham que meter fogo ali. Então eles incendiaram Tóquio inteira. Beleza, isso não surtiu efeito, não deu desespero, porque o que os japoneses já pensaram? Tá, os caras fizeram isso, olha o quanto de material, de empenho, tudo mais que eles gastaram para fazer isso daí. Tu acha que os caras vão fazer essas operações aí direto? Não tem como, é muito deslocamento. Tá, tudo bem. E a visão de esforço de guerra dos japoneses era diferente dos americanos. Eles não tinham grandes fábricas fabricando. Por exemplo... porque também o espaço físico cada deles dona é menor. de casa... Por exemplo, a dona Michiko lá tinha uma caixa de munição e estava montando munição para fuzil. A outra estava costurando uniforme de soldado. A outra, tudo muito espalhado. Então eles foram no local que eles sabiam que era uma área tecnicamente industrial de esforços de guerra do Japão e lançaram a bomba. Deu no que deu. Beleza, lançaram a bomba. O que o Japão faz? Tá. Vocês não devem ter outra. Uma bomba dessa daí? Vão ter outra? Eles lançam, se eu não me engano, dia 11 e dia 19. Dia 9... um troço assim, na mesma semana. Foi dia 9, foi dia 6 e dia 9. Uhum. Dia 6 eles lançam uma. 2 dias depois eles
lançam em Nagasaki. Bum! Lançou em Nagasaki da coisa, desesperou. Daí eles chegaram e disseram assim pra eles, olha, a gente não a cada 3 dias nós conseguimos mandar uma bomba aí que vai ter um poder ofensivo indireto de 100 mil pessoas pra vala. E daí, magicamente, o Japão Magicamente, o Japão... Me equivoquei e vou parar. Não, ele decide se render, porém com uma condição. Era uma rendição incondicional. Porém, os Estados Unidos impôs uma única condição ao Japão. Que fosse preservado o imperador. Por quê? Interessante essa pergunta, né? Veja bem, a União Soviética, ela estava praticamente impetrada num regime socialista. Uhum. As Coreias, a China e tudo mais, todas elas já começando com pequenas revoltas socialistas. Tá. Se cai o Estado no Japão, porque o imperador é o Estado, se cai o Estado, o Japão se tornaria também socialista e os Estados Unidos perderiam uma hegemonia, uma base estratégica naquele lugar. Eles iriam perder ali um ponto estratégico. Entre aspas, eles renderam 2 vezes. Então, eles renderam o Japão e foram na corrida. Por quê? Porque o momento que o negócio foi rendido, mano, pra União Soviética invadir também, ó, esse pedaço aqui, vamos dividir aqui, vamos fazer um meio a meio como nós estamos fazendo na Europa. Era 2 palitos. Então eles pegaram e fizeram se render, mantiveram o Estado, porque se tem o Estado, obviamente, vai se manter todo o sistema econômico e tal, tudo mais, e começou aquele plano de reconstrução do Japão e tudo mais. mais.